Né, o espaço e também a escuta de todo mundo que está aqui. A gente tem pouquinho tempo aqui para passar com vocês hoje, então eu já começo, né, me apresentando, mas antes de eu me apresentar, só digo também que a gente vai dar uma pincelada aqui em alguns pontos que a gente acha importante trazer, né, quando a gente fala de mulheres negras no mercado de trabalho. E daí, se não der tempo da gente discutir, tirar dúvidas, depois a gente está aí super aberta para ouvir todo mundo, tá bom? Então, eu começo me apresentando. Peraí, deixa eu só passar o meu slide. Ai, meu Deus, peraí. Pronto, foi. Desculpa. Eu começo me apresentando, eu sou essa pessoa aí no meio da foto, eu sou a Dani Matos, sou sócia cofundadora da Indica Uma Preta, eu sou Relações Públicas de formação, me formei pela Belas Artes, mas eu também tenho uma especialização pela USP, eu já passei aí por algumas marcas, né, trabalhando em agências, então eu já trabalhei com a Avon, com a Havaianas e com a Netflix, mas eu também já dei uma passadinha pelo mundo corporativo, trabalhando na comunicação institucional da Whirlpool, que é a dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid aqui no Brasil. Essa pessoa que está à minha esquerda na foto é a Amanda Abreu, ela é uma das cofundadoras da Indique Uma Preta, mas ela não pôde estar aqui hoje, infelizmente, foi só uma questão de agenda mesmo, mas Verônica e eu seguimos representando a Amanda por aqui. E daí eu vou se apresentar, e ela segue também com o resto dos slides. Oi, pessoal, eu sou a Verônica, como a Dani disse, uma das cofundadoras da Indique Uma Preta, e também atuo atualmente, né, na publicidade, na área de estratégia. Então, já atendi clientes como Riachuelo, Netflix, né, e atualmente atendendo Ipanema e Jack Daniels. Eu não vou dar muito mais spoilers, não. Eu acho que a gente vai acabar se conhecendo aí ao longo da palestra, mas eu queria muito agradecer esse espaço que a gente está tendo aqui, de muita alegria trazer essa discussão para a pauta hoje, e é isso, podemos seguir. Eu queria que vocês começassem escrevendo, né, mentalmente, a característica desses professores na faculdade, né? Então, quem era? Acho que a faculdade é uma lembrança mais recente, então eu queria que vocês escrevessem um pouco mentalmente quem eram essas pessoas, né, fisicamente, né, mas com quem que esses professores também se pareciam. E continuando também esse exercício aí, trazendo mais para os dias atuais, eu queria que vocês refletissem sobre as características dos amigos de trabalho que vocês possuem. Então, quem são essas pessoas, que lugares eles frequentam, né? Quem são eles, com quem que eles se parecem. E isso é um exercício muito, enfim, individual. E eu queria saber também se vocês, né, dentro desses círculos de pessoas que vocês já imaginaram aí, já fizeram esse exercício, onde estão as mulheres nesses espaços. Né? E, além disso, se você já foi liderada por uma mulher negra. E aí, esse é um exercício muito particular. E é isso, continuando, gostaria de trazer aí mais uma, por última reflexão aí nessa tarde, sobre quem será aí sua próxima líder, seu próximo líder, quando você recebe um e-mail te convidando para uma entrevista, com quem que você imagina ali que vai falar, qual que é essa pessoa que você personifica, né? Eu trago essas perguntas, então não vou conseguir saber o que vocês responderam, né? Então eu realmente não estou aí com cada um, acho que tem trajetórias muito únicas, mas eu mesma, Verônica, mulher negra, nunca tive uma líder negra, né? Então essas respostas são muito para exercitar quem é que está aí nesse dia a dia no mercado de trabalho, né? Então quem é que faz e quem é que não está também. Então a gente parte muito desse incômodo. E por que a gente faz essas perguntas? Por que a gente mais uma? A gente faz essas perguntas, né? Então a gente acho que esse dado aqui, se não está na cabeça de todo mundo, deveria estar. Né? A gente vive num país
onde mais da metade da população são formadas por pessoas negras. Então, as discussões relacionadas à raça, elas devem ser, né, estar à frente de todas as discussões, principalmente a gente traz esse caráter social tão forte. E também, ligado à raça, é muito importante que a gente também olhe para gênero, né? E por que gênero? E quando a gente traz gênero e raça, por que é a mulher negra? A mulher negra hoje compõe o maior, né, bloco demográfico no Brasil. E eu tenho certeza que vocês estavam aí fazendo todo esse exercício e pensando nesses cargos de liderança, na academia, então na universidade, essas mulheres pouco aparecem na nossa memória. Ou até mesmo quando a gente vai pensar que vai ser entrevistado. Então foi a partir dessa incoerência que a gente, né, eu, Dani e Amanda, a gente começou a se incomodar e sair, né, e começar a repensar essa disparidade racial. No próximo slide a gente pode ver o quanto essa mulher é a maioria da população, mas ela não está refletida na mesma proporção quando a gente fala sobre mercado de trabalho. E quando a gente fala de entretenimento e de outras áreas também, mas o mercado de trabalho, que é a área que a gente atua e tem olhado ultimamente, muito discrepante. Então, essas mulheres têm espaços de destaque e de liderança. Chega até a ser incoerente quando a gente olha que a maior parte da população não está representada, né, de forma equivalente nesses espaços. A gente tem ali, né, os homens brancos como minoria nesse país, esses mesmos homens brancos ocupando os cargos, né, como maioria em suas lideranças, tem alguma coisa errada aí. Então, foi a partir disso, a partir desse incômodo, né, que durante esse ano, que a Indica uma Preta surgiu, né, lá em 2016, então já faz algum tempo, e durante esse tempo a gente foi tanto trabalhando, né, se movimentando em rede, tentando em como que a gente vai encontrando essas frestas, e partindo desse momento, ok, já estamos realizando essa transformação em rede, mas qual que é o futuro, né, para essas mulheres, né? O que espera aí essas mulheres quando a gente pensa em mercado de trabalho? Foi assim que a gente convidou a Box 1824, que é uma consultoria que pensa o futuro, né, para estar aqui com a gente também, pensando no futuro dessas mulheres. E eu acho que o mais incrível, assim, então a gente vai passar alguns dados sobre essa pesquisa hoje, que foi realizada durante esse ano, onde a gente conversou com mulheres aí do país inteiro. A gente teve muito das vivências delas, então a gente teve também essa, né, toda essa pluralidade de áreas, tanto mulheres que estão ali como servidoras públicas, de diversas profissões, a gente foi entender pela ótica delas, o que elas entendem sobre o mercado de trabalho hoje, para a gente poder também pautar esse futuro. E o mais incrível é que, ao contrário com a Box, a gente também contou ali com uma equipe formada 100% por profissionais negros, a gente teve uma mulher negra também à frente dessa pesquisa. Porque não dá para a gente pensar o futuro sobre as mesmas óticas, né? Então, a gente tem que estar nesse futuro e a gente também tem que estar pensando sobre o futuro. Então, eu e a Dani hoje vamos falar um pouco mais sobre essa pesquisa, um pouco dos dados, e isso, Dani, a vontade para comunicar também. Perfeito, Verô. Eu acho que... o primeiro ponto delas, por favor, Dani. Claro. Ô, Verô, você me ouve? Você me ouve? Perfeito. Então, eu só queria mesmo trazer um complemento de que essa pesquisa, né, junto com a Box 1824, que ainda não está oficialmente lançada, tem uma versão dela ainda bem extensa, que está por vir, né? Acho que ela materializa muito do que a Indica uma Preta vem construindo durante esses 5 anos. Então, quando a gente pergunta para vocês, né, quem são as chefes negras que vocês já tiveram, quem são os pares negros que vocês já tiveram, acreditamos nós, né, e esperamos nós que isso gera um incômodo em todas as pessoas, né, e foi desse incômodo que a gente criou a Indique uma Preta,
por essa falta exatamente de representatividade, né? Por entender que somos muitas, mas que somos poucas no mercado de trabalho. Então, a gente vem contando essa história já há 5 anos, por meio de cursos, de qualificações, de networking. Mas a gente acredita que essa pesquisa, né, que a gente desenvolveu com todos esses profissionais negros, como a Verônica falou, venha materializar muito desse incômodo, né? Então, quando a gente fala que, ai, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, quando a gente fica incomodado de ausência de pessoas negras, quais são os insumos e as ferramentas que a gente vai usar para defender isso nos espaços em que a gente atua, né? Quais são os dados em que a gente vai passar a se basear para começar a defender transformações. Então, é por isso que a gente está trazendo esses dados aqui hoje e a gente realmente espera que vocês consigam também transpor um pouco dessa visão, cada um em seu próprio micromundo por aí. Justamente esse ponto do incômodo, né, que partiu da gente. E eu acho que, enfim, como é que a gente pensa em mudanças se a gente não sabe o cenário atual, né? Então, eu trabalhando com planejamento, a primeira coisa de desenhar a estratégia é fazer uma análise. Então, todas essas análises, toda essa pesquisa que vocês vão ver um tiquinho, que ela ainda não foi lançada, então ela está literalmente no forno, né? A gente tirou um pouquinho antes do forno para mostrar para vocês. Ela traz, né, muitas dessas perspectivas. E a primeira dela é que a maioria das mulheres negras não foi liderada por nenhuma outra mulher negra nos últimos 5 anos de trabalho, né? Então, 72% responderam que não. É um número muito alto, em pensar que a gente vive em um país onde as mulheres negras são a maioria. E, enfim, eu acho que um pouco também, né? Eu, né, nunca fui liderada por uma mulher negra, então não foram nos últimos 5 anos, mas misturou toda a minha trajetória aí no mercado de trabalho. E aí eu queria, Dani, você contasse, antes da gente passar para a próxima tela, você contasse um pouco, né, de como que foi a criação do Indique mesmo, que eu acho que reflete muito nesse dado desse encontro. Sim. A Indique Uma Preta surgiu em 2016, quando eu era estagiária em um lugar, e esse lugar fazia campanhas muito diversas, mas me incomodava o fato de que as pessoas que estavam ali criando essa campanha ainda eram, em sua maioria, homens brancos heterossexuais, né? Enfim, acho que hoje, depois de 4 anos e meio, 5 anos, a gente já consegue materializar bem esse pensamento, mas o grande aprendizado que a gente consegue levar aí desse fato, né, de times não diversos construindo campanhas diversas, é que a gente precisa entender quem é que está contando e protagonizando aquelas histórias, né? Então, parece que é bobeira, mas a gente que estuda comunicação, que estuda que entende como é que toda essa narrativa impacta na sociedade hoje, a gente entende que, de fato, isso pode mudar o curso natural da história da humanidade, assim. A gente entende que isso tem um peso tão grande que impacta na autoestima das pessoas, que isso impacta na forma como as pessoas consomem, se comportam. Então, é muito importante a gente pensar, assim, na representatividade da porta para fora, mas em como é que essa história está sendo contada da porta para dentro. Então, eu criei a Indique Uma Preta como um grupo de Facebook, só para dividir uma vaga de emprego nesse lugar que eu trabalhava, porque eu queria convidar outra mulher negra para estar naquele espaço comigo. E acabou que essa vaga não foi preenchida por uma mulher negra, mas com o passar do tempo, as poucas mulheres que eu adicionei lá foram colocando outras, que colocaram outras, e formou-se uma rede muito potente. Hoje somos em 6 mil mulheres, onde a gente passou a falar não só de mercado de trabalho, mas a gente passou a falar de carreira, de autoestima, porque ninguém chega bem numa entrevista de emprego se odiando. A gente passou a falar, as mulheres passaram a dividir dúvidas do tipo, se eu sei que eu sou júnior, como é que eu faço para ser pleno? Como é que eu peço um aumento? Coisas que, naturalmente, as pessoas brancas ou brancas e privilegiadas, né, vão aprendendo ao longo de sua vida, porque elas já têm uma certa formação em sua casa ou de sua família do mundo corporativo, né? Elas têm a quem recorrer com essas dúvidas. Mas e no caso das pessoas negras, que muitas vezes são as primeiras de suas famílias a entrarem no profissional ou numa agência?
Então, foi para isso que a gente passou, foi por isso que a gente passou a entender que muitas vezes não falta qualificação para pessoas negras, muito pelo contrário. Elas são estratégicas, inteligentes, elas sabem o que elas querem, mas o que falta é a oportunidade. Então, a gente passou a promover alguns eventos de conexão entre as mulheres da nossa rede e o mercado de trabalho, preparando essas mulheres para entrar no mercado de trabalho. E depois que a gente começou a se consolidar, né, mais nessa frente aí de qualificação de pessoas negras, a gente passou a perceber que as pessoas negras estavam, então, prontas para entrar no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não estava pronto para receber essas pessoas. Então, a partir do ano passado, a gente começa um trabalho de consultoria mesmo, para que as empresas entendam e consigam desenvolver essa jornada da porta para dentro, né? De quais são os passos necessários para que as empresas também estejam aptas a construir um ambiente acolhedor e saudável, não só para pessoas negras, né? Mas para pessoas de grupos historicamente minorizados. Eu acho que aí, já puxando um gancho aí para a próxima tela, né, é justamente dessa primeira oportunidade, né, desse primeiro contato, né, mais de 2/3 dessas mulheres encontram dificuldades na inserção no mercado de trabalho. Então, são mulheres que a gente viu durante a pesquisa, que estão capacitadas, que possuem informação, né, que estão sempre ali realizando cursos, vários cursos, uma dentro da outra, e elas não têm essa primeira oportunidade, né, e não à toa, esse dado nem está aqui, mas que elas não configuram aí essa maioria também, quando a gente vai falar do mercado formal. Não à toa que elas estão ali empreendendo. Né? Então, justamente essa primeira oportunidade, quando a gente traz esse olhar para o mercado da publicidade, a gente vê o quanto o que indica é muito forte. Né? E aí vocês façam também, puxem novamente um exercício. Quantas mulheres negras vocês indicariam hoje se eu perguntasse, cara, eu quero uma assistente de planejamento, né? Quais mulheres negras da rede de vocês conseguiriam acionar? Então, esse primeiro momento, essa entrada é uma questão muito forte, né, a ser trabalhada, assim como todo o desenvolvimento, mas essa primeira oportunidade é algo aí que é uma grande deficiência. A gente vê que depois, né, se essa mulher, dentro desse ambiente de trabalho, ela tem um acompanhamento, ela é desenvolvida, ela só deslancha, porque, sim, são mulheres incríveis e profissionais altamente capacitadas para estar ocupando esses espaços. E, elas, continuando amarrando, elas acreditam que o reconhecimento profissional é o maior desafio. Então, show, essa mulher entrou ali, né, a gente recebe diariamente até mensagens, me indica uma mina aqui, tá, mas o que acontece para essa mulher ser desenvolvida dentro dessa empresa? Ela tem feedback constante, né? Como é que está esse apoio também com relação à capacitação, a esse espaço, né, de acolhedor? Então, é importante que, para além dessa inserção, ela tenha aí todo esse desenvolvimento para que ela alcance esses espaços de liderança. Né? Acho que e o reconhecimento hoje, né, então, esse dado fresquinho de 2020, é o maior desafio que ela vive depois de adentrar nesse espaço. Dani, quer complementar com algo? Eu quero, mas eu acho melhor a gente passar por tudo. Acho que depois a gente vai conseguir amarrar melhor. A gente vai passar um áudio aqui agora de uma mulher que é da nossa rede, que foi ajudada pela nossa rede, e que a gente acha que materializa bem tudo que a gente está fazendo, mas que também representa bastante qual é o contexto em que muitas mulheres negras estão inseridas hoje. Então, vou passar aqui, vocês vão ouvir aí. Durante toda a minha trajetória, eu sempre tive muito contato com mulheres pretas e afins. Mas nos últimos 2 anos, até ano passado, 2019, quando eu comecei a ter um contato maior com o Indique Uma Preta, eu acho que tudo isso teve um sentido mais amplo. Tanto o pensar em rede, sabe? Porque foi através do pensar em rede que eu consegui acessar alguns espaços, ter contatos com profissionais que eu admirava.
e até mesmo me inserir dentro do mercado de moda, né? Que era uma dificuldade muito grande que eu tinha, porque eu não sabia por onde começar, eu não tinha muito a minha orientação. E nesse pensar em rede foi que eu consegui. E isso potencializou demais o meu trabalho. E agora, como eu estou com a minha marca, eu consigo, foi através de pensando em rede, informações de mulheres pretas que eu estou conseguindo me consolidar. Perfeito. Então, tem um ditado africano que fala, né, que quando você vai sozinho, você chega mais rápido, mas quando você vai em conjunto, você vai mais longe. Então, é por conta dessas conexões, né, que as mulheres negras conseguem, então, se articular para chegar no mercado de trabalho. Não sei se a Verônica quer complementar alguma coisa aqui nessa parte. Eu acho que contando um pouco sobre Nairobi, também uma das participantes, inclusive, da nossa pesquisa, a gente vê, assim, tanto o movimento de LGBTI tão forte, né, que elas se inseriam no mercado de trabalho, atuando na área de atendimento, e a partir daí ela quis fazer esse movimento para, enfim, trabalhar com moda, que era o que ela estava estudando e não tinha encontrado algo na área dela, né? E eu acho que também tem uma reflexão muito forte, é que o quanto as empresas, né, tanto, não só agências, mas empresas em geral, elas deixam de olhar para essas mulheres e essas mulheres estão criando seus próprios espaços. Né? Então, eu acho que a gente vê o quanto esses espaços perdem a potencialidade dessas mulheres, uma vez que elas são totalmente invisíveis para esse mercado. Então, acho que é uma reflexão aí que vale a gente trazer, né, principalmente nas periferias, quantas mentes potentes, mulheres com um repertório incrível, pensando em moda, pensando em beleza, e pensando até nas próprias agências. Então, o quanto que não é importante ter alguém que tenha esse repertório amplo em moda, e quanto seria interessante ter essa pessoa na sua equipe. Né? Então, acho que é muito sobre quebrar também essas barreiras das referências, né? Porque é muito importante ter repertório e referência, mas de quais referências e repertórios a gente tem falado? Será que a gente não quer se manter aí no mesmo conforto das mesmas referências que a gente viu aí ao longo da nossa trajetória? É esse ponto, Dani. Durante toda a minha trajetória. E aí, por fim, né, acho que a gente traz essa reflexão. A valorização da mulher negra no mercado de trabalho não é só uma pauta social, mas é uma ferramenta para essa transformação e evolução de negócios. Então, sim, a gente conecta as mulheres a esse espaço, né, ao mercado de trabalho, mas as empresas também têm muito, né, a ganhar, e não só como uma pauta social que está em alta, mas é uma forma da gente trabalhar essa pluralidade, né, de repertório, de pessoas entre esses espaços e pensar em serviços que se conectam à maioria dos brasileiros. Então, quando a gente tem mentes plurais por trás das ideias dos serviços, a gente consegue também ser mais assertivo e efetivo com tudo que a gente constrói. Né? Então, para além de uma transformação, né, uma evolução aí dos negócios. Pensar de forma inovadora. E eu acho que a grande mensagem aqui que a gente também gostaria de passar é que já existem esses movimentos que estão se articulando, né? Então, a gente vê aí a Indique uma Preta, os publicitários negros, o Planilha de Pretos, enfim, diversas iniciativas coordenadas por pessoas pretas, para pessoas pretas e também para o mercado de trabalho, que já estão dando um jeito de aprender e de adquirir experiência, né? Que essas eram as barreiras que essas pessoas encontravam para entrar no mercado de trabalho. Mas, então, como é que o mercado de trabalho, então, tem se preparado para receber essas pessoas, né? A gente viu ali num dado anterior que a Verônica trouxe, né? De que aí 54% das mulheres negras acreditam que reconhecimento profissional é o maior desafio. Então, como a Verônica bem pontuou, quais são os feedbacks que a gente tem dado para as pessoas negras que estão no mercado de trabalho, né? Será que a gente tem começado a construir um ambiente mais acolhedor para essas pessoas? Quais são os KPIs e aí qual é a régua que a gente vai usar para medir o repertório dessas pessoas, né?
uma vez que a gente está falando aqui de repertórios que são diversos e que muitas vezes vem de uma pessoa que não fez um intercâmbio ou que não estudou numa universidade de ponta, o que a gente faz para medir se esse repertório é efetivo ou não, né? Então, tem uma série de passos que o mercado de trabalho precisa dar para entender como é que faz, então, para que esses talentos sejam, de fato, acolhidos dentro das empresas e que esse acolhimento consiga impactar na produtividade dessas pessoas, porque só então a gente vai conseguir ter essa tão sonhada aí, né, inovação que a gente tanto fala, que mentes plurais constroem produtos mais inovadores, mas essas pessoas só vão conseguir ter produtividade, de fato, trabalhar de fato, quando esse ambiente está pronto para receber essas pessoas. E como é que faz para construir ambientes que estejam prontos para receber essas pessoas? Dialogando, falando sobre como é que faz para ser antirracista na prática, tendo metas claras e objetivas dentro dos times, tendo uma estratégia bem distribuída, né? Então, não é só o RH que tem que falar de diversidade, não é só a área de diversidade que fala sobre diversidade, como é que essa responsabilidade está dividida no board das empresas, entre os diretores e entre os gestores, né? Então, são diversos passos aí nessa jornada que a gente precisa tomar e que constroem esse ambiente aí um pouco mais diverso. A gente já precisa finalizar, né? Mas diga aí, Verô, você quer complementar? Não, é isso mesmo, né? E como é que as pessoas desenvolvem todo esse potencial que eles têm, então, um ambiente, né, que é acolhedor, um ambiente que desenvolva todas essas expertises que eles já possuem. E, por fim, a Dani pontuou muito bem de todas as consultorias, projetos, coletivos que estão aí abordando diversidade, mas um ponto importante que eu acho que a gente está aqui no espaço, né, que a gente fala sobre a publicidade, então é muito importante que esses coletivos, consultorias, projetos também sejam chamados para pensar produtos, serviços e campanhas para além da diversidade. Então tem muito repertório aí que ultrapassa até mesmo a diversidade e aí através de um olhar diverso. E é isso, e aí principalmente contem, acho que essa mudança, né, todo esse cenário não é uma responsa das pessoas negras, mas sim uma construção que se faz em conjunto. E a gente convida vocês aí para transformar, né, seja no dia a dia de vocês e isso expandindo para esse macro aí. É isso. Obrigada pelo espaço. Nosso e-mail está aí, olá@indq.com. Nos sigam, @indq1preta. E estamos super abertos para trocar uma ideia, para, enfim, só chamar a gente aí que a gente troca uma ideia. É isso, gente. Obrigada. Valeu, meninas. Muito obrigado pela palestra. A gente que agradece vocês aqui, pelo conteúdo, por um monte de reflexão que vocês trouxeram. Super importante aí para o mercado. Dani, valeu. Verônica, obrigadíssimo pela palestra de vocês. Espero que a gente consiga aí manter contato, ampliar nossa parceria, que a gente possa estar junto aí nessa construção que é super importante, super valiosa e necessária para o nosso mercado. Prazer, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E daqui a pouquinho a gente volta com a próxima palestra. Fique por aí, que a gente já volta, gente. Valeu!